Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso PodPay. Pode chegar, pode investir, pode comprar, pode fechar parcerias. Afinal de contas, PodPay está no ar com mais um episódio para falar de um dos nossos setores mais importantes da economia brasileira e mundial. E é por isso, agradecendo sempre o carinho da sua atenção conosco, que hoje a gente fala com um dos maiores especialistas, um dos maiores jornalistas especializados no agronegócio brasileiro sobre o assunto pecuária. Vocês sabiam que, na verdade, a pecuária engloba não só a criação de bovinos, mas também a suinocultura, a ovinocultura, a produção avícola, entre outras demandas que esse setor tem colaborado com o PIB, o Produto Interno Bruto Nacional, e especialmente na balança comercial brasileira. Bom, então nós vamos chamar o nosso convidado agora, que é o Sérgio Braga, meu amigo, jornalista especializado no agronegócio, professor universitário de tantos anos. Braga, é um prazer recebê-lo aqui no episódio do PodPay, e eu tenho certeza que hoje eu e o Matheus, junto com quem está nos acompanhando, vamos aprender muito, na verdade, com você, Braga. Seja bem-vindo. Olha, quanta gentileza, muito obrigado pelas referências, Márcio. Márcio é um grande amigo de longa data, jornalista, e é lógico, você, Matheus, muito obrigado pelo convite. Estou aqui para poder bater papo, conversar um pouquinho a respeito daquilo que a gente acompanha no dia a dia. Sem dúvida, essa pecuária brasileira é algo que é grandioso e tem aí todos os aspectos, principalmente quando se fala de pecuária de corte. Como você mesmo disse, Márcio, nós temos aí a avicultura, a suinocultura, a produção de mel, de peixes, até mesmo a piscicultura está englobada aí, está dentro desse pacote todo de pecuária. Mas hoje, sem dúvida, pecuária de corte, pecuária de bovinos, né? A exportação de carne vermelha, proteína vermelha, é um dos grandes negócios aqui do Brasil. É isso aí, Braga. E é o assunto, viu, Matheus, que a gente vai, a partir de agora, né, explorar. Afinal de contas, nós já somos os maiores exportadores de carne do mundo, já somos os maiores produtores também. Representa esse setor, Matheus, 10% do produto interno bruto. E eu diria que com as finanças, né, comparação com as finanças, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Porque é um mercado muito volátil também, a pecuária brasileira, Matheus. Fala, Márcio, tudo bom? Fala, família PodPay. Muito obrigado, Braga. É um prazer ter você aqui com a gente, conversando sobre uma temática tão importante e de muita relevância e que vem trazendo aí algumas peculiaridades e interesse, né? Cada dia mais há um interesse da população urbana em entender um pouco mais de como é a produção no campo. E voltando aqui para o nosso estúdio, né, Márcia? Tem já 2 semanas aí que eu estava na fazenda, tive um pouco de contato ali com o campo. Apesar de a pauta hoje ser sobre pecuária, minha fazenda é de café, mas querendo ou não, sempre tem um boi ali para a gente dar uma olhadinha, uma campeada, dar aquela volta a cavalo, que é muito prazerosa. Márcio, me diz aí, me conta alguma novidade para a gente começar esse bate-papo. É isso aí. Olha, Matheus, vamos saber do Braga, na verdade, um pouquinho da história dele, né, no agronegócio brasileiro, na pecuária brasileira. Braga, conta, resume para a gente, porque eu sei que se você falar sobre a sua vida profissional, a gente vai ficar aqui esse episódio inteiro. Aliás, é uma boa ideia para o próximo. Mas resume para a gente o seu contato com o agronegócio brasileiro. E já vou te fazer a pergunta. O Matheus contou da cabeça de gado, que eu tenho certeza que não é uma, não são 2, nem 3, tem um pouco mais aí lá na fazenda, apesar de ser de café dele, e tem contribuído para esses mais de 200 milhões de cabeças de gado que o Brasil tem hoje, quase, né, uma cabeça de gado por pessoa. Mas fala um pouquinho da sua vida profissional e depois um pouquinho sobre essa questão especificamente do rebanho brasileiro, Braga, por favor. Bom, Márcio, eu sou profissional formado em jornalismo, data de 83, 1983. Eu me formei novinho, entrei na profissão novo, né? Brincadeira, é lógico, que já tem uma trajetória aí de 40 anos e 20 anos dedicados à agricultura e pecuária, como jornalista especializado em economia e acompanhando as informações da produção de grãos, todos os aspectos em relação a esse PIB que você citou agora, né, que tem uma contribuição enorme à agricultura, à pecuária, o agronegócio
na economia do Brasil, é um dos principais pilares hoje da economia, e ao longo desses 20 anos eu acabei me especializando nessa área de pecuária, falando sobre os aspectos da genética, da produção, da cadeia produtiva como um todo, né? Desde a cria, recria, engorda, o abate na indústria frigorífica, vai para o atacado, varejo e, lógico, até chegar essa carne de qualidade na mesa do produtor, aliás, do consumidor, que deveria chegar à mesa de todos, né? Mas isso não está acontecendo no momento, mas é um outro aspecto. Desses 20 anos dedicados a essa área de atuação, e foi durante esse período que eu tive o primeiro contato, o prazer de falar com o professor Márcio, também é professor universitário. Trabalhamos aí durante um longo tempo juntos na mesma emissora de TV, especializada nessa área de agronegócio. Muito bem, Braga, que bacana. Agora, Matheus, vamos pensar, né, junto com quem está aqui conosco, nos acompanhando, mais de 200 milhões, depois o Braga corrige os números que a gente vai lançando aqui, porque esses números são muito voláteis, né? Mas a gente está falando de um rebanho brasileiro extremamente grande, mas, ao mesmo tempo, quando a gente transforma isso em toneladas, vem uma dúvida, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o rebanho é basicamente a metade, um pouquinho menos que a metade. Mas em produção de carne, eles produzem mais carne do que a gente. Olha que coisa interessante, né? Da gente descobrir os motivos, o porquê. Agora, fazendo uma alusão ao mercado financeiro, Matheus, é muito parecido nessa questão do mercado de commodities com o mercado financeiro. Com certeza. Na verdade, há uma interseção muito grande entre essas duas temáticas, né? Dentro do mercado financeiro hoje, o agronegócio ele é muito presente. Um outro fator de correlação é justamente a questão da volatilidade e da gente corresponder, né, a diversos fatores diferentes. Então, se no campo a gente tem fatores como insumos e a parte climática, no mercado financeiro a gente tem as relações comerciais, balança comercial, vários fatores que juntos formam um global e que interferem, né, no produto que a gente está analisando. E não só isso, né? A gente percebe que, ainda que hoje, mais do que nunca, né, a gente está vendo uma preocupação muito grande do campo em buscar, né, soluções mais estratégicas, menos burocráticas, e que o mercado financeiro está muito presente para ajudar. A gente já teve outras conversas no passado, fazendo esses dois ganchos aí, e hoje também a gente tem a possibilidade de investir no campo sem necessariamente estar no campo. A gente aqui do mercado financeiro, né, a gente faz uma análise ali de diversas indústrias, né, empresas do agronegócio, justamente para permitir e viabilizar esse tipo de investimento. Acredito que aí nos Estados Unidos seja algo bem, bem comum também, até porque o mercado norte-americano é bem mais consolidado que aqui. Você tem pesquisado algo relacionado à pecuária e o mercado financeiro aí, Márcio? Matheus, a gente tem percebido, sim, não só uma demanda bastante crescente, na verdade, de diversificação por investimentos e especificamente também, né, nas LCAs, como tem no Brasil, em outros atrativos financeiros, na verdade, que a gente sabe muito bem que não necessariamente você precisa estar com o pé no campo. Mas para quem coloca, né, a mão na massa, Braga, para quem coloca o pé no barro, como diz o Matheus, a gente sabe que é preciso que ele seja remunerador, ou seja, uma coisa é o preço pago ao produtor, que a gente quer entender como é que está esse mercado ultimamente, que você fizesse uma comparação para a gente também com relação ao mesmo semestre do ano passado. Outra coisa é lá na prateleira do supermercado, né, que é o preço para o consumidor. E eu estava fazendo aqui uma comparação no Brasil, Braga, exatamente para você responder para a gente, por que aqui que tem cerca de 12 milhões aí de cabeças de gado, tem, por exemplo, uma produção em toneladas maior do que a do Brasil. Por que o gado aqui, na verdade, sendo, né, essa matemática desproporcional, ao mesmo tempo leva a gente a uma das únicas respostas, né, que o tipo de engorda, ou seja, o gado acaba engordando mais rápido. Por que isso acontece? E qual é a influência desse mercado, seja dos Estados Unidos ou de outros mercados, com relação ao Brasil? Braga, explica um pouquinho para a gente.
Bom, o que tudo indica é a questão da genética, né? As raças, isso pesa muito mais também sobre o peso da carcaça na hora do abate, o aproveitamento da carcaça para raças europeias, que é o que eventualmente nos Estados Unidos vocês têm como principal animal que abate. Aqui são variadas raças no clima temperado, aliás, no clima tropical, aí temperado e, sem dúvida, questão da criação de gado de uma forma extensiva, a pasto, e também na época do pasto, quando começa a ter problemas com a temperatura, com falta de água, escassez de pasto extensivo, nós temos um confinamento. Mas, respondendo à tua pergunta lá por parte, né, que nem o açougueiro, né, aos poucos, né, nós temos aqui a estimativa de 224 milhões de cabeças, 224 milhões e 600 mil cabeças, segundo o próprio IBGE. E é lógico, todo esse aproveitamento, todo esse material, toda essa disponibilidade de animais não é de uma única vez. A gente sabe que ali existem várias etapas, né, da criação desses mesmos animais e o abate cada vez mais precoce também está sendo registrado aqui no Brasil. Mas falando exatamente sobre esse aproveitamento, sobre a genética, as diferenças do aproveitamento da carcaça, aqui as raças, principalmente aneloradas, no Nelore, que é a grande massa, a grande parte dos animais aqui no Brasil, vem da Índia, né? O Nelore, e que tem uma adaptação muito mais fácil ao clima tropical, né? Muito mais resistente. E é lógico, a produção se dá praticamente o ano todo, né? A disponibilidade de ração, a disponibilidade de alimentação, suplementos, tudo isso acontece durante o ano todo. É lógico, a questão toda de diferenças de clima, diferenças de genética, de raças, isso pesa muito, principalmente na hora do abate e no peso dessa mesma carcaça. Aqui, em média, para se ter uma ideia, o aproveitamento da carcaça do animal anelorado, ou Nelore, por dizer assim, vamos simplificar, está em torno de 53% o aproveitamento dessa mesma carcaça. Um animal de 18 arrobas, em média, tem um aproveitamento de 53%, enquanto que outros podem ter um pouquinho mais, raças europeias, Red, Angus, Brangus, enfim, a mistura delas todas, e até aquele animal chamado perna dura, né? Canela dura, que é aquele mais rústico, tem um aproveitamento um pouco menor. Mas a carne é de qualidade, independentemente daquilo que se tem como raça, origem, a carne produzida aqui no Brasil é de extrema qualidade e reconhecida no mundo todo, principalmente pelos chineses. Ô, Matheus, a gente lembra daquele ditado, né? Do boi a gente usa até o chifre, não é, o Braga? O Só que berro. a gente está vendo. Até o berro, boa, até o berro. Melhor ainda. Mas 53%, na sua opinião, é um percentual bom? Ou seja, a gente está fazendo um bom uso do animal? Perguntando ao Matheus, você está falando... Para você, Braga, para Não, você, sim, Braga. o aproveitamento é essa média, né? Mas o problema, sabe qual que é, Márcio? Isso está sendo discutido, Matheus, é algo que hoje a indústria, hoje está nas mãos de três grandes indústrias, né? JBS, Marfrig, Minerva, e todo o abate está concentrado nessas três grandes indústrias que atendem principalmente às exportações. É uma pequena parte daquilo que é produzido vai para o mercado interno. Aliás, 70%, quase 80% já no passado era destinada a essa carne para o mercado interno. Diminuiu, porque diminuiu o consumo, o poder aquisitivo, etc. Isso tem acontecido. Agora, as exportações ainda se mantêm firmes, fortes. A China continua sendo o principal destino das exportações de carne aqui no Brasil. É lógico que estão sempre renegociando, né? No ano passado estava em torno de $7.900 por tonelada. Esse ano, depois de um embargo, daquele caso suspeito não confirmado, né, de encefalopatia espongiforme bovina, mal da vaca louca, resumindo, houve uma renegociação, houve represamento de carne aqui no Brasil, e aí, é lógico, diante dessa situação toda, aí passaram a renegociar de $7.300 em média por tonelada que eles pagavam, estão pagando 4.900 e ainda querendo diminuir esse preço. Agora, até respondendo diretamente àquilo que você me perguntou, hoje o pecuarista ele está nas mãos da indústria, né?
Se ele não tiver uma carne premium, tiver uma marca própria, se ele não tiver ali cortes específicos, né? Se ele entrega esse animal inteiro para a indústria, ele tem que ficar muito atento, porque ou é hora de perder no romaneio, ou é hora de perder na balança. Ou seja, é uma estimativa de que quando o animal é entregue na indústria para o abate, lógico, seguindo todas as condições ali, mesmo atento às informações de quanto está sendo pesado aquele animal, há uma ideia de que, um cálculo de que o pecuarista perde pelo menos ali uma arroba a cada boi gordo que é entregue à indústria. De que forma? Na hora daquele corte, da toalete, da faca que vai para o animal, né? Tira uma pecinha, tira um pedaço de carne dali, tira um pedaço da carne do outro lado e acaba tendo um prejuízo de uma arroba por animal entregue à indústria frigorífica. É uma situação muito complicada, Márcio. Braga, um arroba é coisa demais, assim. E eu até queria já pegar todo esse gancho e trazer uma realidade ali do pequeno e do médio pecuarista, né? Então, assim, eu vejo que de uns anos para cá há um interesse muito grande no melhoramento genético, tanto por informação como também pelo acesso a esses bancos de sêmen, né? Então, assim, hoje, alguns pequenos e médios pecuaristas buscam cruzamento industrial, que seria ali pegar, por exemplo, uma matriz Nelore, fazer um F1 em algum taurino já, que seja um Black Angus, por exemplo, e fazer a terminação no Cenepol, agregando ali carcaça, marmoreio. Contudo, na linha final ali, ele se depara com um grande problema, que são os pequenos e médios frigoríficos também não quererem pagar a mais pela qualidade da carne, quererem pagar exclusivamente o arroba. Como você vê isso e qual dica você daria aí para esse pequeno e médio pecuarista? Olha, tem muitos pecuaristas que estão, como eu disse, produzindo, embalando à medida do possível e dando à sua carne aquele produto de qualidade e marca própria, porque tem cortes específicos, como eu falei para você, são cortes de qualidade e acabam saindo das mãos, entre aspas, da indústria e, querendo ou não, é um cartel, né? O Minerva, o JBS, até mesmo o Marfrig, eles não pensam duas vezes em diminuir o preço pago ofertado pela arroba do boi gordo para o pecuarista, né? Na verdade, o que acontece? Essa questão toda de genética, como você falou, sobre a inseminação por tempo fixo, da barriga de aluguel em outros animais, para poder conseguir uma carne com mais marmoreio, tudo tem um mercado específico. Cada corte desse, cada animal desse, tem um mercado específico. E a indústria bem sabe disso. Na hora que chega lá, ela aproveita de tudo, né? Quando o Márcio falou, aproveita de tudo, até o mesmo berro, né? Só um modo de dizer, né? De tudo se aproveita no boi. Agora, por todo esse aproveitamento, o pecuarista ele fica com menos de 50% do animal que é entregue à indústria. Outros 50% que a indústria alega, né? Couro, ossos, enfim, miúdos, até mesmo a bilis, né, do animal, que vale fortunas, isso não vai para o bolso do pecuarista, né? Fica tudo com a indústria. A indústria sempre tem uma média de 8 a 10, de 3 a 8% de lucratividade, de margem, só nas carnes do dianteiro, né? Nas carnes de traseiro, cortes mais específicos, a lucratividade chega até 40%, né? Ou seja, o pecuarista sabe fazer uma carne de qualidade, promove o máximo possível dessa carne no melhor da genética, ele faz a lição de casa, mas a hora que vai fechar a conta, essa conta fica com uma margem muito estreita, né? O brasileiro, o pecuarista, ele realmente é um visionário, né? Vamos imaginar que o pecuarista ele sabe daquilo que tem como potencial, sabe da qualidade da genética e sabe os mercados cada vez mais interessados pela carne aqui no Brasil. Muito bom, Braga. Agora, um outro detalhe, na verdade, que chama muito atenção, e eu diria que talvez seja importante a gente entender um pouco, né, até mesmo como consumidores que somos, é a questão pago ao produtor. Eu fui até o CPEA
e aí você me corrige com informações mais atualizadas, por favor, sobre o preço da arroba do boi gordo. Em 2022, apresentou aí uma variação diária acima da média histórica. O valor médio nominal foi de R$ 317,80 por arroba. Mas no ano anterior, ou seja, em 2021, chegou a R$ 305,70 por arroba, um pouquinho menor. Esse ano, já com essa oferta um pouco maior de animais, como é que está o preço da arroba pago ao produtor nesse, vamos avaliar, primeiro semestre do ano, mesmo com toda essa volatilidade? Olha, Márcio, são duas questões a serem ponderadas nesse sentido. Primeiro, o que é o indicador CPE, como é que ele funciona e qual referência ele dá ao mercado do boi gordo. Vamos lembrar que o indicador CPE é a média das negociações como referência aqui em São Paulo para a arroba do boi gordo. Como é que eles fazem essa média? Eles têm acesso à planilha, principalmente das exportações ou dos preços pagos pela indústria aos animais destinados à exportação. Então, o indicador sempre tem ali uma variação que não condiz com a realidade do Brasil como um todo. Cada região deveria ter uma apuração específica, mas hoje o indicador CPE é uma crítica que tem sido feita pelos próprios analistas do mercado. O indicador está aquém daquilo que haveria ter de necessidade, né, como referência, porque ele não pode ser a referência das exportações só com a arroba do animal Nelore, referência aqui em São Paulo, e às vezes o mercado trava e o indicador cai. Só para se ter uma ideia, eu vou um pouco além. Em agosto do ano passado, finalzinho de julho do ano passado, essa mesma referência do indicador CPE, que é a indicação para o boi gordo aqui em São Paulo, para quem não conhece, é uma apuração feita pelo Instituto, né, por um dos principais institutos de pesquisa que apura todos os produtos da agropecuária, hortifrutis, enfim, né, que dá essas referências para o produtor, para ele não ficar às escuras na hora da negociação. Muito que bem. Em julho de 2022, o indicador CPE para o boi gordo bateu R$ 313,00, 313,39 para ser exato, no último dia de julho do ano passado. Ontem bateu, aliás, hoje, não fechou ainda, mas não vou falar ontem, no dia 27, no dia 26 de julho, não vou dar uma referência aqui de datas, porque esse material vai ficar disponível para que você possa acompanhar depois, ao longo do tempo. No dia 26 de julho, para se ter uma ideia, de julho de 2022 para julho de 2023, de 313,39 recuou para 243,50, uma queda de quase R$ 70,00 por arroba de um ano para o outro. Ou seja, houve uma desvalorização da arroba do boi gordo em função de várias desculpas, vários argumentos usados pelo próprio mercado, diga-se de passagem, à indústria. Primeiro, foi a questão do embargo, alto embargo imposto, como eu disse, em meados de abril para a China, que voltou às negociações, mas o boi gordo caiu em fevereiro, voltou em abril. E depois o consumo interno que está patinando, ou seja, as negociações, o consumo de carne na proteína vermelha, carne de boi, não está adequado. Tem muitos estoques e a indústria, por sua vez, também alegou que a China, nosso principal comprador, está derrubando os preços do mercado internacional. Quem paga a conta? Pergunta o Márcio Mateus. É o pecuarista, né, que investiu em qualidade, em genética, oferece o melhor pastejo, oferece as melhores condições sanitárias reconhecidas internacionalmente, e ele paga a conta porque não tem a remuneração adequada. Ou seja, daqui a pouco vai acontecer como aconteceu aí nos Estados Unidos, viu, Márcio? Havia um rebanho muito grande, hoje houve uma redução do rebanho também nos Estados Unidos, tanto é que hoje, só vou avançar um pouquinho só, a média das negociações com a arroba do boi gordo nos Estados Unidos é a mais alta do mundo, em torno de $95,70 por arroba. A Austrália já foi a maior cotação, chegou a $120 por arroba. O Brasil hoje paga $48 em média por arroba. Os Estados Unidos é o maior preço, $95,70 por uma redução do rebanho, menor oferta, maior preço pago, lei da oferta e demanda.
E a Austrália, que tinha lá $120, também com aumento da produção e uma redução no consumo das exportações. Hoje, o preço pago pela arroba em torno de $52 por tonelada. Ou seja, Brasil e Austrália estão bem próximos ali dos preços, $50 em média, e os Estados Unidos pagam $95 em média por arroba. Matheus, olha só, e a gente fica aqui, né, pensando e fazendo mais uma vez essa questão da comparação com o mercado financeiro. Imagina se alguém que aposta numa determinada ação vê, né, essa empresa, na verdade, os números dessa empresa caírem cada vez mais, como o Braga tem trazido para a gente, como é o desafio dos produtores brasileiros, né? Seja o produtor de grão, seja produtor de carne, né? O produtor que sabe da dificuldade do dia a dia, que enfrenta essas volatilidades, que depende de muitas coisas e que mesmo assim segue, na verdade, nessa lida, nesse trabalho o tempo todo. Agora, fazendo novamente, trazendo para o mercado financeiro, é sempre um desafio, né, Matheus? Fazer apostas que lá na frente, sejam a médio ou longo prazo, sejam as melhores possíveis. Com certeza, Márcio. E assim, é um ponto curioso, né? Até para contextualizar, a gente está no entre safra ali, o que era de se esperar era um aumento aí do arroba do boi gordo, mas não é o que a gente está vislumbrando no mercado. E aí a gente entra mais uma vez naquela dinâmica comum trazida, né? Oferta e demanda. Assim, a gente tem que olhar para todo tipo de investimentos, porque eu acredito muito que a gente, apesar de diferentes fatores e diferentes setores da economia, a dinâmica ela é uma só. Então a gente precisa observar tudo aquilo que é dentro da porteira, fora da porteira, dentro do mercado, fora do mercado, para que a gente consiga traçar uma estratégia que seja satisfatória no curto, médio e longo prazo. Então, assim, por exemplo, os produtores, né, de milho também estão sofrendo com o valor do milho, mas isso de certa forma favorece, né, o produtor, o pecuarista ali, e até um dos mecanismos de manutenção, acredito eu, da oferta, né? Tanto o preço do boi magro, que está bem mais barato, e também o preço do milho, que está bem mais barato. Isso favorece ali o aquecimento dessa oferta. Já fazendo um outro comparativo com o mercado financeiro, que você bem disse, Márcio, ali, por exemplo, com uma ação, a gente precisa ter aquela ideia de corrente. Então, é um fator que, de fato, está ligado a outro que vai puxando todos os demais. Então, a gente precisa olhar a economia de forma global, como a gente vem pautando aqui. Essa globalização trouxe muitos pontos positivos e alguns pontos de atenção, e acredito que, com todo esse discurso, né, do Braga aqui, conseguiu trazer alguns números e alguma concretude para tudo isso que a gente está conversando. E outro ponto muito interessante da gente fazer essa analogia são com aqueles 3 grandes players que o Braga suscitou um tempo atrás. Marfrig, JBS, Minerva, que são algumas empresas, né, indústrias, né, que coordenam esse meio agrário aqui e também estão listadas, né, no mercado financeiro. Então, são 3 empresas que nós do mercado nos debruçamos nos estudos justamente para a gente proporcionar que o investidor tenha acesso a uma parcela desse agronegócio. E até queria voltar agora com uma pergunta diretamente para o Braga, se você acha que mesmo com todo esse primeiro trimestre aí aquém do que a gente estava esperando, se você vislumbra que esse segundo semestre seja um pouco melhor, mesmo com tanta dificuldade, com esse cenário internacional também que vem trazendo alguns empecilhos para o pecuarista. Olha, Matheus, eu vou até responder com um número, né? Eu sou meio chato, às vezes eu passo várias informações, e é lógico que é para um público muito específico, eu até peço perdão àqueles que são de outras áreas e estão acompanhando, né, essas informações que a gente está passando por aqui, mas esse universo da pecuária é tão específico, é tão complexo para alguns, né? E aquele consumidor que está lá na ponta, que geralmente quer um produto de qualidade, quer uma picanha, quer um outro corte nobre, quer, né, fazer daquele momento uma confraternização, porque todo mundo gosta de um churrasco, de uma carne bem preparada, uma cerveja, isso tudo
É ótimo, fantástico, né? Mas ninguém se pergunta ou ninguém faz aquela pergunta de onde vem. Alguns têm, lógico, tem a questão da rastreabilidade, é algo que realmente dá para poder seguir, muito bem regulamentada essa questão da rastreabilidade do gado. Você pode seguir desde quando foi produzido, né, até quando foi abatido, quanto tempo demorou a chegar até a gôndola do supermercado, enfim, é uma outra questão. Agora, todo mundo quer carne de qualidade, mas só que muitos preferem carne, mas que tenha condições de acesso a esse mesmo produto. Todo mundo quer proteína vermelha barata, mas não sabe o custo que se tem lá atrás, né? O que acontece hoje até mesmo é que quando o boi gordo caiu o preço da arroba, né, despencou, esse mesmo valor deveria ter sido repassado para o consumidor final. Mas não, ficou represado da indústria para o atacado e varejo. Ou seja, boi gordo caiu, mas não representou carne mais barata na gôndola do mercado, para mim, para todos que acompanham, que consomem esse tipo de proteína. E se pergunta exatamente por quê, né? E por que isso não aconteceu? Ou seja, há um desequilíbrio nesta cadeia que acaba ficando os lucros por uma pequena parte, como você mesmo disse, eu repito, as 3 grandes empresas. É certo que tem os médios, os pequenos. Esses pequenos e médios, eles rebolam para poder permanecer no mercado. Permanecer no mercado. Esses frigoríficos, essas indústrias pequenas, um pouco menores, né, do porte, aquelas que são voltadas à exportação. Agora, o segundo semestre, dados da inflação, a inflação está caindo, vai reduzir, né, o poder aquisitivo do brasileiro vai aumentar. Não, o brasileiro não está consumindo carne, na sua maioria, e ela está permanecendo nas gôndolas, e há necessidade de que se faça uma promoção, inclusive, em alguns momentos, grandes redes de supermercados estão fazendo promoção para escoar aqueles estoques que estão lá abarrotando os contêineres frigoríficos, enfim, né? Se vai melhorar a situação do consumo nesse final de ano, eu não acredito plenamente, né? Que aí tem outras questões, né? Vai melhorar o preço da arroba do boi gordo? Também não vai melhorar. A expectativa não é nada positiva. Se hoje a arroba do boi gordo está em média R$ 230 para o vencimento futuro lá na B3 para outubro, pico da entre-safra, há muitos que dizem que a situação vai ficar mais complicada nesse segundo semestre com relação a preços, a remuneração ao produtor, ao pecuarista. Talvez a carne caia um pouquinho, mas o consumo, mesmo com preço mais baixo, não vai ser adequado não, viu, Matheus? Exatamente, viu, Braga? E muito bem colocado por você, inclusive, essa situação, porque a gente sabe que ela tem aí, né, suas particularidades, na verdade. E aí você soltou agora, acho que é importante a gente deixar claro, é sempre também para o consumidor final essas diferenças. E já que a gente está falando de diferenças, olha só, nós que temos no Brasil uma influência mais portuguesa, espanhola na hora dos cortes, aqui nos Estados Unidos a influência é britânica, né? Por isso que os principais cortes têm aí como o baby beef, o próprio baby pork, na verdade, o T-bone, né? O rib steak, o beef ribs, enfim. Na hora de escolher um corte, na hora de escolher uma carne, há, na verdade, as suas particularidades culturais. Mas, além das dificuldades culturais ou das diferenças culturais, que elas são, né, muito específicas de cada país, vem essa questão do preço, porque não dá para ir para o supermercado, fazer a festinha do final de semana, confraternização com os amigos, né, se o preço da carne realmente está muito alta. E aí é como você disse, Braga, é preciso entender a origem de tudo isso. Não está cara porque o produtor, né, rural, porque o pecuarista, na verdade, trabalha para ser caro, para ele ser o único grande vencedor nessa história, para que ele seja o único privilegiado nessa história. A gente sabe que não é isso, né? Mas é uma cadeia toda por trás que movimenta toda essa economia. O Brasil também exporta, o Braga, para vários países. Eu queria que você falasse, já que a China ainda continua sendo o principal destino, quais são os outros países? E a gente manda gado em pé também, né? Tem muita gente que não sabe que o Brasil exporta gado vivo, né, para a Turquia e outros países, não é mesmo? O Brasil hoje tem como a China o principal cliente, viu, Matheus e Márcio? Mais de 50% das exportações hoje
vão direto para os chineses, com uma receita, como eu disse, só em 22, de 13 bilhões de dólares. Aumentou em relação a 2021, cerca de 26%, ou seja, tendência de aumentar ainda mais o volume exportado para a China, com os preços um pouco mais baratos, entre aspas, né? Agora, os Estados Unidos compram também carne industrializada aqui no Brasil. A Europa, como um todo, tem suas restrições, né? Quer privilegiar os produtores irlandeses, mas não dão conta, até mesmo porque o produto chega caro também às gôndolas dos consumidores europeus. Vamos lembrar que o gado hoje vivo é exportado principalmente para os países do Oriente Médio, onde seguem regras rígidas, né, religiosas, e o abate é feito lá de acordo com as condições, né, de cada religião, né, desde dos judeus, né, do judaísmo, até do Islã, né, seguindo as regras rígidas dos dois. Mas o Oriente Médio hoje consome a maior parte dos animais exportados vivos e, por outro lado, em vez de incentivar essa prática, né, ao que tudo indica, querem jogar areia também nas exportações de gado vivo, porque os pecuaristas, nesse tipo de transação, Márcio, eles acabam tendo uma remuneração maior do que aquilo que ou obtém com a venda do gado para os frigoríficos. Ou seja, a remuneração de gado em pé é maior, mas só que, por sua vez, várias entidades e até mesmo o próprio governo têm colocado obstáculos para esse tipo de exportação. Ou seja, o produtor ele fica nas mãos, né, de alguns poucos, e quando tem uma remuneração, ou pelo menos há a possibilidade de ter uma remuneração, que ela vai ser, por sua vez, distribuída nas mais variadas áreas. É lógico que quem investe na área quer a remuneração, quer o retorno financeiro, mas emprega milhares de pessoas a pecuária no Brasil, pecuária de corte. E aí o gado em pé, como você mesmo disse, né, pelo norte do país, encontra obstáculos para exportação, questões ambientais, questões humanitárias, enfim. Aliás, as ONGs, né, as ONGs que atuam aqui no Brasil, que querem impedir, em grande parte, o desenvolvimento do próprio Brasil e algumas regiões aí que têm a necessidade de que esse desenvolvimento se faça, seja pela exploração daquilo que tem de bens comuns, né, ou até mesmo da produção. Ou seja, o Brasil não consegue se libertar dessas amarras todas que são impostas pelos países afora. Vide o caso da Holanda, né? Cadê as fazendas holandesas? Estão querendo acabar com as fazendas em troca do gás, né? Do CO2, né? Do crédito de carbono. A Holanda quer ser um país livre de fazendas para não ter o pum do boi. Braga, pois é. Agora eu acho que chegou o momento, na verdade. Você está me ouvindo bem aí, né? Ouço bem. Tá. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para você, porque esse é um momento, eu diria, importantíssimo para todos nós aqui no PodPay. E a pergunta para você, Braga, é: arroba do boi gordo para o produtor brasileiro, para o pecuarista nacional, nesse momento, na sua opinião, um PodPay positivo ou um PodPay negativo, e por quê? PodPay negativo, Márcio, porque a conta não está fechando. Esse boi que foi transformado em arroba hoje, foi abatido hoje, não importa se agora no começo de julho ou começo de agosto, não importa. Ele foi um bezerro mais caro. A arroba do bezerro que foi engordada, ela era muito mais elevada do que aquilo que está sendo remunerado ao boi gordo por arroba hoje. Ou seja, o pecuarista está com a corda no pescoço, a faca nas costas e a indústria querendo mais. Só mais um detalhe, Márcio. O produtor brasileiro ele tem que se profissionalizar cada vez mais. É lógico que ele faz do melhor possível para poder atender todos os mercados, ele sabe fazer a lição de casa. Mas existem mecanismos aí de estratégias de comercialização, o Matheus bem sabe disso, estratégias de não só comercialização, mas estratégias para poder travar preços, aprender a olhar os preços e não deixar
o dinheiro na mão da indústria ou na mão dos especuladores. Braga, esse ponto que você tocou é muito importante, até porque a gente já conseguiu entender aí que a margem do pecuarista ela é muito estreita, né? Ela é muito apertada. Então, dentro do mercado financeiro, a gente consegue trazer uma série de estratégias ali envolvendo os derivativos, né, de hedge, e entendendo toda essa dinâmica das commodities, né, e dessa interligação entre vários players. Eu acho que as dinâmicas, né, de compra de matéria-prima, de insumos, ela é muito importante. E assim, a gente também tem que ter a base, ter a noção de que é muito relevante que todos os players dessa cadeia produtiva consigam um aproveitamento o máximo possível, né? Seja do animal, ou seja daquilo que está entrando ali de insumo. E até nesse ponto, eu queria trazer uma pauta que está vendo, desde o ano passado, está sendo muito debatida dentro aí da pecuária brasileira, que é justamente o PL 1293, do Ministério da Agricultura, né, que seria comumente chamado ali de projeto do autocontrole, no qual tiraria ali do Ministério da Agricultura o controle ali, né, do gerencial da defesa agropecuária. Eu queria que você comentasse um pouco do que traz essa grande mudança, e também se seria um excesso de autoridade colocado ali nos frigoríficos e se seria prejudicial para o pecuarista. Bom, esse decreto, na verdade, de autocontrole, ele dispensa, ele permite à indústria a autofiscalização, o autocontrole, o controle de zoonoses, problemas aí relacionados à brucelose, cistocercose, enfim, a indústria ela ficaria responsável por essa fiscalização. Eu falei com o Celso Ricardo, que é um analista, inclusive, do mercado, que já trabalhou no Ministério da Agricultura, conhece os bastidores da indústria frigorífica, e ele mesmo diz a respeito desse decreto do autocontrole, da autofiscalização, que pode ser um risco, sim, as questões sanitárias aqui no Brasil que podem, eventualmente, ocasionar problemas mais sérios, né? É lógico que a indústria não quer problemas com relação a questões sanitárias, doenças, zoonoses, enfim. Mas, segundo ele, e eu assino embaixo, que esse autocontrole é um risco muito grande e está sendo liberado para a indústria fazer esse tipo de fiscalização. O Celso Ricardo é uma pessoa bem influente nessa área, e ele tem batido muito nessa questão, viu, Matheus? Não, interessante. Esse decreto teria alguma influência também naquele aproveitamento de carcaça que a gente comentou no começo do programa? Ou nada implicaria você, na sua visão, né? Não. Na verdade, são várias atuações dentro da indústria frigorífica, né? Se você for ver, o aproveitamento da carcaça depende da hora da boa vontade da balança, né? Do próprio romaneio, na hora que está sendo mostrado quanto é que o pecuarista vai receber por aquele animal, né? Na verdade, são outras questões, no caso da faca, né? Do aproveitamento de carcaça, é na hora do desmonte mesmo desse animal, que ali, às vezes, a faca vai mais funda em algum corte, vai tirar um sebo, já aproveita, tira um pedaço de carne, vai muito mais a fundo, e assim da nuca, de outras áreas, entendeu? Então, na conta final, somadas todas esses retalhos, esses pedaços de carne, chega a uma arroba, como eu cheguei a citar, isso até mesmo o próprio Celso comentou e reforçou essa informação. Agora, o autocontrole é com relação às zoonoses, às questões sanitárias, a sanidade desse animal que foi abatido e da carne, da qualidade dessa carne que vai chegar ao consumidor final. A fiscalização, chamada CIF, que tem lá, essa fiscalização passa a ser feita também pelo autocontrole. São duas coisas distintas, mas que certamente, nesses próximos dias, ao longo desse segundo semestre, vão dar o que falar. Ô Braga, agora, na verdade, né, a gente já está se encaminhando praticamente para o final desse nosso episódio, e é interessante a gente falar desses números, trazer um pouco, né, desse mercado que é tão importante para a economia, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo lado que você, por exemplo, é um especialista da área, que conversa com analistas, que conversa com o pecuarista, também é consumidor, assim como a gente.
Então, como que a gente, na sua opinião, equilibra, na verdade, a produção, né, de proteína animal no Brasil com ela no prato, efetivamente, do brasileiro? Como equilibrar essa produção? E é lógico, fazer com que todos possam ter acesso, né? Remunerar bem o pecuarista e levar um produto de qualidade a preços acessíveis ao consumidor. Seria um equilíbrio, seria o perfeito nesse sentido, Márcio. Mas, infelizmente, essa distorção, como eu disse em determinado momento, que a indústria, o atacado e varejo não repassaram as quedas, né? Seria um mundo ideal, né? Mesa de todo consumidor, daquele que prefere proteínas animais, ter uma carne de qualidade pelo menos uma vez por semana, 2, 3 vezes, seria o ideal, porque a cadeia movimenta, né, Márcio? O consumo movimenta o varejo, por sua vez, vai depender do atacado, da indústria, e é lógico, o produtor do outro lado fornecendo todo esse material, todo esse alimento de qualidade, e seria um mundo perfeito. Mas, infelizmente, a ganância é muito grande nesse sentido, né? E, lógico, o consumidor final fica, infelizmente, refém de propaganda, refém de um consumo aquém daquilo das necessidades no dia a dia. Carne é saúde, sem dúvida nenhuma, e muitos médicos acabam falando sobre a proteína vermelha nesse sentido. Se me permite, Márcio, quando logo do começo você fez essa apresentação falando sobre pecuária, a gente tem que fazer uma referência aqui aos casos envolvendo o próprio Japão, que deixou de importar carne de aves de Santa Catarina e também do Espírito Santo, especificamente Santa Catarina, por causa da gripe aviária registrada em aves silvestres, não em granjas comerciais. Imagine o prejuízo dos catarinenses, os produtores de aves nesse momento. E é lógico, o Brasil, o estado de Santa Catarina, é referência no controle de zoossanitário, né? E mesmo assim o Japão, que é o maior consumidor, tem 25% das importações de carne de aves do Brasil, principalmente do estado de Santa Catarina, bloqueou as importações. Cabe agora às autoridades, Ministério da Agricultura, fazer a parte e falar: opa, peraí, não tem problema de gripe aviária nas granjas, animais ou aves silvestres, né? Vamos lá, vamos resolver essa situação, porque tem lá milhares de produtores integrados, famílias, dependendo também dessas exportações. Matheus, acho que olha só como é importante, né, a gente conversar com especialistas, esclarecer dúvidas a respeito de mercados, né, como é a importância que tem, na verdade, o mercado pecuário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, fazer aqui, Matheus, um alerta para todo mundo que viaja para fora do país e que retornam às suas casas. Gente, não pode, por mais inocente que seja, e olha, é na inocência que os problemas, na inocência, tá? Não estou indo nem na questão da maldade, porque às vezes ela está por trás, sim. Há uma intenção, mas não dá para comprar alimento in natura, sem selo de inspeção, por exemplo, no país de onde vocês estão levando esses alimentos para o Brasil, e tentar atravessar a fronteira, seja ela seca, seja por aeroportos. A Vigagro faz um trabalho muito interessante nos aeroportos internacionais, barrando a entrada desses alimentos, porque olha só o prejuízo que isso pode causar para a pecuária brasileira, para a agricultura brasileira, e às vezes na inocência de trazer algumas sementes, de trazer um queijo que foi feito lá de forma artesanal, isso é um erro tremendo. Então, é importante, na verdade, ter a ciência de que isso pode ser prejudicial para uma nação inteira. E aí depois, quando acontece de ficar caro no nosso prato o alimento, não sobe esse alerta. Então, é importante que a gente diga que isso também é uma das partes que quem não produz proteína animal, mas que quem consome e que quer uma carne de qualidade com preços bons também faça a sua parte, colabore, né? Afinal de contas, precisamos ter educação e cultura e informação, Matheus, que é, como eu sempre digo, o melhor dos insumos. Com certeza, informação hoje é tudo assim, é muito disponível, né? Acredito que essa preocupação deva ser mais difundida para a população em geral, porque, que nem você próprio disse, Márcio, mesmo na inocência pode causar um efeito em cascata aqui, muitas vezes até irreversível. A gente saindo agora de uma pandemia,
tá? Que é uma conjuntura um pouco diferente, mas se a gente pegar ali o mesmo panorama se aplica, então a gente poderia sim ter danos irreversíveis, né, catastróficos por um simples transporte de um alimento, de uma semente ou até de uma muda de um lugar para outro. E diante de todo esse papo da gente falando de boi, de picanha, de carne, me deu até fome. Acho que nosso tempo também já está terminando. Queria agradecer aqui profundamente o Braga pelo conhecimento compartilhado conosco, pela interação, pelos pontos aqui destacados. Querendo ou não, me trouxe algumas outras curiosidades que eu pretendo dar uma estudada depois do programa. E, Braga, tenha certeza que eu vou te mandar uma mensagem aí para a gente trocar mais algumas figurinhas no segundo momento. Márcio, sempre bom dividir as câmeras com você. Um privilégio sempre. E queria agradecer também todo mundo que está nos acompanhando e desejar ali aquela famosa e sempre mateada, né? Legal, legal, Matheus. Braga, obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua gentileza em atender o PodPay, falar comigo, com o Matheus, com quem está conosco nesse episódio, acompanhando um pouquinho desse setor. E, meu amigo, olha, o churrasco vai sair, mas não vai ser virtual. A gente vai ter que se encontrar para a gente fazer, né, o nosso queimado na brasa, da forma tradicional, da forma paulista, da forma gaúcha, da forma lá do Centro-Oeste, né, que é literalmente no chão, né? Ou seja, fazer aquele costelão no chão, fazer ele na grelha, fazer ele no espeto, da forma que for, porque é importante a gente saber que a pecuária brasileira contribui muito, muito com não só o produto interno bruto do Brasil, mas com a economia como um todo. E como você mesmo falou durante o programa, é muito saudável. Quem não gosta de uma proteína na sua mesa? Então, que o Brasil se torne não só o celeiro do mundo, mas que ele pense também nos consumidores nacionais. Braga, foi muito bom ter você aqui nesse episódio. Obrigado, viu? Foi um prazer, estou à disposição. Espero ter contribuído para um bate-papo e, é lógico, muitas informações. Mas aquele detalhe final: granja não é lugar de visitação, não deixa visitar, né? Ninguém diferente daqueles que trabalham no dia a dia. E eu vou, como o próprio Matheus disse, né? Ele teve fome. Agora eu vou lá para pegar um cafezinho com leite. Café produzido aqui no Triângulo Mineiro, leite, as melhores bacias leiteiras aqui do Brasil, Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, né? Comer aquele pãozinho com trigo do Rio Grande do Sul, trigo, pão, e é lógico, acompanhar todas as informações aí do agronegócio. Um grande abraço, foi um prazer, Matheus. Obrigado, Márcio, pelo convite. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. É isso aí. O agro está no nosso dia a dia, a todo momento, Matheus. A cada minuto. É isso aí.